Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Neurofisiologia do Sono. O que acontece com o seu cérebro enquanto você dorme? Por acaso, você já parou para pensar por que nós passamos um terço da nossa vida dormindo? Um terço da nossa vida num estado de inconsciência e total vulnerabilidade. O sono ocorre em fases cíclicas, que alterna com a fase da vigília. A vigília nós vamos entender como o período onde nós estamos acordados. Durante o sono, ocorrem diversos processos extremamente importantes para a manutenção da nossa saúde, como, por exemplo, durante o sono, ocorre uma função reparadora. Reparo de células e de tecidos. Ocorre também o fortalecimento do sistema imunológico. E, além disso, durante o sono, ocorre uma função consolidadora das sinapses. Essa função consolidadora das sinapses vai permitir que o nosso encéfalo desempenhe o seu papel no máximo. Vai permitir a consolidação da memória e o nosso aprendizado. Todas essas funções são conhecidas pela ciência. O que a ciência ainda não consegue responder é como esses processos fisiológicos ocorrem durante o sono. Agora nós vamos ver o que ocorre no nosso encéfalo durante o tempo de vigília, ou seja, durante o tempo que nós estamos acordados. Para isso, nós vamos lançar mão do eletroencefalograma. O eletroencefalograma é um exame que vai analisar a atividade cerebral espontânea. Essa análise é registrada por meio de eletrodos que são inseridos no couro cabeludo. Esse exame é totalmente indolor. O eletroencefalograma tem como função avaliar, investigar e analisar a atividade cerebral por meio dos potenciais de ação que são liberados por neurônios corticais. Quando nós estamos em vigília, o eletroencefalograma vai identificar dois tipos de ondas durante a vigília. Um tipo de onda é chamado de onda alfa. Um outro tipo de onda é chamado de onda beta. O que nós vamos fazer a partir de agora é ver o que é uma onda alfa e uma onda beta. Vamos começar a falar a respeito das ondas alfa. As ondas alfa ocorrem quando a pessoa está relaxada, normalmente com os olhos fechados. As características das ondas alfa são: essas ondas são ondas regulares. A frequência das ondas alfa varia em torno de 8 a 12 Hz. E como eu disse, as ondas alfa ocorrem quando a pessoa está relaxada, normalmente com os olhos fechados. Um outro padrão de onda que vai ser detectado pelo eletroencefalograma são as ondas beta. Essas ondas ocorrem quando a pessoa está alerta e elaborando pensamentos complexos. Como características, as ondas beta são ondas irregulares, a frequência dessas ondas varia entre 13 a 30 Hz e, como nós já vimos, essas ondas ocorrem num estado quando a pessoa está alerta, atenta e tendo pensamentos complexos. Agora vamos fazer uma comparação entre as ondas alfa e também as ondas beta. As ondas alfa são chamadas também de ondas sincronizadas. Essas ondas são ondas de baixa frequência, alta amplitude e ocorrem no estado de repouso, diminuição da atenção, relaxamento, normalmente quando a pessoa apresenta os olhos fechados. Por outro lado, nós vamos ver que as ondas beta têm características totalmente opostas em relação às ondas alfa. Portanto, as ondas beta são ondas desincronizadas, ondas de alta frequência, baixa amplitude e ocorre no estado de atenção, pensamento de muitas informações
e diferentes mensagens. Uma vez que nós vimos quais são as características das ondas registradas pelo eletroencefalograma durante a vigília, vamos começar agora a falar a respeito da neurofisiologia do sono. O sono é extremamente importante, por isso há diversos grupos de pesquisas clínicas em centros universitários ou centros de pesquisas que dispõem de um laboratório para estudar as características do sono. Além disso, há um grupo de pessoas dedicadas para estudar e avaliar a qualidade do sono em pacientes. Portanto, temos clínicas onde os médicos estão atentos para investigar as características do sono de seus pacientes. O exame que vai detectar a qualidade do sono recebe o nome de polissonografia. A polissonografia é um exame indicado para pessoas que apresentam sonolência excessiva, roncos e frequentemente reclamam de noites mal dormidas. A polissonografia vai lançar mão de diversos exames para indicar, seja para o pesquisador, seja para o médico, qual é a qualidade do sono de seu paciente. Durante o exame de polissonografia é feito o eletroencefalograma, é feito também um exame chamado de eletrooculograma, é realizado o eletromiograma, além do eletrocardiograma e também é feito a oximetria de pulso. No nosso vídeo, nós vamos dar uma olhadinha nesses 3 primeiros exames, uma vez que, para o nosso objetivo e o nosso estudo a respeito do sono, esses exames serão os mais importantes no momento. Já falamos a respeito da eletroencefalograma. O eletroencefalograma é uma medida dos potenciais pós-sinápticos dendríticos somados de neurônios corticais que estão subjacentes aos eletrodos, ou seja, colocamos eletrodos no couro cabeludo da pessoa e esses eletrodos vão registrar os potenciais de ação dos neurônios corticais. Um outro exame seria o eletrooculograma. O eletrooculograma é um exame que vai examinar a eletrofisiologia do olho, também por meio de eletrodos que são inseridos ao redor da região das pálpebras. Esses eletrodos vão detectar a movimentação dos olhos. Essa movimentação dos olhos, por sua vez, é importante para identificar um estado do sono chamado de sono REM. Este sono REM nós vamos ver mais no futuro ainda nesse vídeo. Já um outro exame recebe o nome de eletromiografia e também por meio de eletrodos, que nesse caso pode ser inserido na região dos lábios, vai detectar a contração da musculatura esquelética estriada. Mas enfim, o que é o sono? O sono, na verdade, não é totalmente compreendido pela ciência, embora haja um esforço extremamente grande para identificar como ocorre o sono e quais são os seus processos fisiológicos. Nós podemos falar que o sono é um processo extremamente complexo. Os pesquisadores dividem o sono em 2 fases, sendo que cada uma dessas fases vai apresentar funções vitais específicas que vão garantir a nossa saúde. Saibam vocês, nós não sabemos por que nós dormimos. Porém, sabemos que o sono é de fundamental importância não somente para nós humanos, como também para qualquer espécie viva. O sono, se for interrompido cerca de 5 dias consecutivos, provavelmente a pessoa vai apresentar
problemas neurológicos importantes. Algumas alterações do funcionamento neurológico podem ser irreversíveis. Acredita-se que o período máximo que uma pessoa pode ficar sem dormir é de 11 dias. Após 11 dias, provavelmente nenhuma pessoa do mundo consegue sobreviver, ou seja, 11 dias é o tempo máximo que a pessoa pode ficar sem dormir, sem entrar em óbito. Nós vamos ver que a fase do sono são duas, e essas fases são alternadas. Uma fase do sono é chamada de sono não REM. Outra fase do sono é chamada de sono REM. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas fases. E nós vamos ver que um sono típico de um adulto tem características específicas. Normalmente, nós vamos passar de 16 a 18 horas em vigília, ou seja, de 16 a 18 horas acordados. Consequentemente, nós vamos passar de 6 a 8 horas dormindo, mas isso considerando um adulto saudável. Nesse vídeo, nós não vamos falar do padrão de sono de um recém-nascido ou de uma pessoa idosa. Isso porque, nas extremidades, o recém-nascido e uma pessoa muito idosa apresenta um padrão de sono totalmente distinto em relação de uma pessoa adulta. Nesse vídeo, portanto, nós vamos ver o sono de uma pessoa adulta e vamos considerar um sono de 8 horas. Considerando um sono de 8 horas, nós sabemos que na primeira metade do sono, ou seja, nas 4 primeiras horas, vai ocorrer um predomínio de sono não REM. O sono não REM é o sono sem movimentos oculares visíveis. Está encontrado principalmente na primeira metade da noite. Já na segunda metade da noite, ocorrerá a predominância do sono REM. O sono REM é o sono com movimentos oculares rápidos e encontra-se distribuído principalmente na segunda metade da noite. E um detalhe adicional: no terço final, onde ocorre o sono REM, nós vamos encontrar ainda mais deste padrão de sono. Vamos então primeiramente falar a respeito dos ciclos de sono. Os ciclos do sono normalmente ocorrem em 4 a 6 ciclos bifásicos, e cada um desses ciclos apresenta um tempo de 90 a 100 minutos cada. Cada um dos ciclos é compreendido de sono não REM e também de sono REM. O sono não REM é o primeiro padrão de sono que ocorre quando nós iniciamos o período de dormir. O sono não REM é dividido em 4 estágios, chamados de estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Vamos analisar o que ocorre e como é a neurofisiologia de cada um dos estágios do sono não REM. O sono não REM vai iniciar após a pessoa fechar os olhos, entrar num estado de relaxamento, e lembra que eu falei para vocês no início do vídeo, uma pessoa com os olhos fechados e relaxada vai apresentar as ondas alfa. Essas ondas alfa têm uma frequência entre 8 a 13 Hz. As ondas alfa ocorrem, portanto, quando a pessoa está relaxada. Em média, cerca de 5 a 15 minutos após a pessoa entrar no estado alfa, inicia-se o primeiro estágio do sono não REM. O sono não REM é um sono caracterizado como uma transição entre a vigília e o sono.
Este gráfico abaixo vai mostrar para a gente um período de sono de 8 horas de um adulto saudável. Nós vamos estudar, por meio desse gráfico, os 4 estágios que ocorrem no sono não REM. Vamos ver também o que ocorre durante o sono REM. O que nós vimos por enquanto é o primeiro estágio do sono não REM. É um estágio considerado uma transição entre a vigília e o sono. Vamos ver as características do primeiro estágio. No estágio 1, por meio do eletroencefalograma, será registrado as ondas θ de baixa amplitude. Vamos ver também que por meio do eletromiograma ocorrerá uma redução do tônus muscular. E o eletrooculograma vai mostrar poucos movimentos oculares. Ocorrem movimentos oculares, porém poucos. Partindo do estágio 1, vai entrar o estágio 2, cerca de 5 a 15 minutos após. No estágio 2, será observado um decréscimo da atividade cortical. Vamos ver que o eletroencefalograma no estágio 2 vai mostrar um padrão de ondas sigma de alta amplitude. Por sua vez, o eletromiograma indica um aumento do relaxamento muscular e quando nós analisamos o eletrooculograma, nós vamos ver que ocorre uma diminuição dos movimentos oculares. No estágio 2, por meio do eletroencefalograma, nós podemos observar outros fatores interessantes, como, por exemplo, é comum no estágio 2 nós encontrarmos no eletroencefalograma este padrão de onda. Este padrão de onda recebe o nome de complexo K. Não sabemos ao certo o que é o significado do complexo K, porém, vemos que o complexo K normalmente é encontrado no estágio 2. Ocorre cerca de uma vez por minuto e, ocasionalmente, pode ser eliciado por ruídos, mas a função fisiológica do complexo K ainda não é entendida. Além do complexo K, nós encontramos um outro padrão de onda. Mas fiquem atentos, esse padrão de onda que eu vou mostrar para vocês agora, representado nesta parte da figura, não ocorre apenas no estágio 2. Esse padrão ocorre nos 4 estágios do sono não REM. Esse padrão de onda que eu selecionei para vocês é o que nós chamamos de fuso do sono. O fuso do sono são sequências curtas, entre meio a 1 segundo, com a frequência de 12 a 14 Hz. Nós acreditamos que esses fusos vão diminuir a sensibilidade do cérebro em relação a estímulos externos, ou seja, nós vamos diminuir a função do encéfalo e apresentar um sono mais profundo, embora nós não tenhamos ainda certeza se essa afirmação é totalmente verdadeira. Um fato que corrobora que essa função pode sim ser verdadeira é que em pessoas com mais idade, que apresentam um sono mais superficial, as ondas do fuso são diminuídas. Em pessoas adultas com um sono fisiológico, ocorrem o fuso do sono entre 2 a 5 vezes por minuto. E essas ondas ocorrem desde o estágio 1 até o estágio 4 do sono não REM. Passando do estágio 2, a pessoa vai entrar agora no estágio 3. No estágio 3, vai ocorrer uma diminuição ainda maior dos movimentos oculares e uma diminuição progressiva do tônus muscular. Se nós olharmos no estágio 3,
o eletroencefalograma vai começar a indicar as ondas delta de alta amplitude. Além disso, o eletromiograma vai mostrar uma redução progressiva do tônus muscular e, por sua vez, o eletrooculograma vai indicar que os movimentos oculares são mais raros. Partindo do estágio 3, nós vamos iniciar o estágio 4. O estágio 4 é o estágio mais profundo do sono não REM, onde vai ocorrer uma diminuição ainda mais acentuada do tônus muscular. Do estágio 3 para o estágio 4, não é muito visível quais são os eventos que estão ocorrendo, porém, nós podemos perceber que, por meio do eletroencefalograma, as ondas delta são mais pronunciadas no estágio 4, ou seja, normalmente no estágio 4, mais de 50% do tempo, a pessoa vai apresentar ondas do tipo delta, ondas lentas. Vamos ver também que, por meio do eletromiograma, ocorrerá uma pronunciada hipotonia muscular, ou seja, um relaxamento muito grande da musculatura esquelética estriada. E também ocorrerá que o eletrooculograma vai mostrar pouquíssimos, na verdade quase que nenhum movimento dos olhos. Uma vez que a pessoa chega no estágio 4, o que vai acontecer? A partir do estágio 4, a pessoa vai regressar até o estágio 1. Porém, a pessoa vai passar por estágio 3, 2, até chegar ao 1, concluindo um ciclo bifásico. No estágio 1, a pessoa agora, enfim, vai entrar no sono REM. O sono REM é o sono que vai apresentar como características rápidos movimentos dos olhos. E durante o sono REM é onde ocorre a maioria dos sonhos. Se nós olharmos agora o registro, nós vamos ver que o eletroencefalograma vai mostrar ondas beta e de baixa amplitude. Agora veja bem, as ondas betas, nós falamos a respeito dela lá no início do vídeo. No início do vídeo eu disse para vocês que o padrão de ondas beta é um padrão de ondas que ocorre durante a vigília, quando a pessoa está atenta e elaborando pensamentos complexos. E olha que interessante, durante o sono REM também ocorre um padrão de ondas beta. Por causa disso, alguns pesquisadores chamam o sono REM de sono paradoxal, uma vez que a pessoa está dormindo, porém apresenta um padrão de atividade registrada pelo eletroencefalograma de ondas beta, onde nas ondas betas a pessoa estaria atenta. O eletromiograma vai mostrar a máxima hipotonia muscular, ou seja, o máximo relaxamento da nossa musculatura esquelética ocorre durante o sono REM. E como já podemos esperar, o eletrooculograma vai apresentar movimentos frequentes e nítidos dos olhos. Normalmente, os movimentos dos olhos são movimentos circulares, que inclusive pode ser visível a olho nu caso o experimentador olhe para o paciente dormindo. O que vai acontecer agora? Falamos que, considerando um adulto saudável um tempo de 8 horas de sono, essa pessoa vai apresentar cerca de 4 a 6 ciclos bifásicos de sono. Vimos também que nas primeiras 4 horas de sono, a pessoa vai apresentar um predomínio de sono não REM. Por sua vez, considerando as 4 últimas horas, a pessoa vai apresentar um predomínio de sono
REM, em especial no terço final das 8 horas, pode aumentar a presença de sono REM. E além disso, a pessoa pode ter períodos breves, períodos curtos de vigília, ou seja, a pessoa pode ocasionalmente acordar algumas vezes por noite. Este é o gráfico que resume o padrão de sono de um adulto saudável. Pessoal, essas eram as informações que eu gostaria de falar para vocês a respeito da neurofisiologia do sono. E que essas informações tenham sido importantes para você. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!